E o Ministério da Saúde pediu esclarecimentos aos estados sobre possíveis erros na vacinação de crianças e adolescentes. Vamos então a Brasília com a repórter Márcia Fernandes, que traz as informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Olha só, o Ministério da Saúde identificou uma série de inconsistências e pediu esclarecimentos para os estados e também para o Distrito Federal sobre a vacinação de crianças e adolescentes. Dados apontaram que pelo menos 3.600.000 adolescentes no Brasil, entre 12 e 17 anos, foram imunizados antes da autorização dada pelo Ministério da Saúde. 35.000 crianças teriam sido vacinadas com doses da Coronavac, AstraZeneca e Janssen, sendo que para esse público a única vacina que vale é a da Pfizer, com a dose diferente, que é a dose pediátrica. Outro ponto que também está sendo investigado seria a vacinação de crianças, bebês de 0 a 4 anos. Este grupo ainda não tem autorização para receber nenhum tipo de imunizante contra a Covid-19 aqui no Brasil. O Ministério da Saúde comentou que essa responsabilidade de fornecer os dados corretamente são dos estados e municípios e também que eles devem acompanhar de perto esses casos dessas crianças e adolescentes que foram vacinados de forma indevida. E ontem à noite, em uma entrevista aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro e também o advogado-geral da União, Bruno Bianca, comentaram sobre os casos e também falaram sobre essa ação que está no Supremo Tribunal Federal, solicitando dados aos estados sobre essa possível vacinação indevida. Eles também comentaram sobre uma decisão do STF que determinou que os ministérios públicos regionais fiscalizem a vacinação pediátrica. Vamos assistir. Isso já teve despacho favorável do senhor Ricardo Lewandowski para que os estados informem se procede essa informação. Em caso positivo, por que isso aconteceu. Num segundo momento, no outro despacho do senhor Ricardo Lewandowski, uma ação proposta pelo partido Rede Sustentabilidade, a atenção dele foi de que crianças entre 5 e 11 anos não são obrigadas a se vacinar. E não existe qualquer medida coercitiva, como multas, por exemplo, junto aos pais que, porventura, não vacinarem seus filhos nessa faixa etária. A vacina depende unicamente da vontade dos pais ou do responsável. São duas decisões específicas do ministro Ricardo Lewandowski. A primeira, ambas muito simples, mas a primeira são despachos também, na verdade. A primeira faz com que os governadores, em 48 horas, prestem essas informações. As informações chegaram ao Ministério da Saúde, então é um sistema público, um sistema governamental que goza de presunção, mas obviamente nós pedimos aos governadores, via Supremo Tribunal Federal, que prestem essas informações, e não só informações quanto à vacinação, mas fundamentalmente, presidente, o que ocorreu com essas crianças, se elas estão sendo acompanhadas, se algumas delas teve reação ou não, se houve por parte do Estado algum tipo de verificação após 1 ou 2 ou 3 meses dessa vacina sendo ministrada, porque lembrando que todas elas foram anteriores a qualquer aprovação por parte da Anvisa de aplicação de vacinas em crianças. Verificamos também, para o nosso espanto, nos sistemas, muitas vacinas aplicadas em crianças de 0 a 5 anos, que isso absolutamente sequer foi discutido, né, ministro Queiroga? Então, a aplicação de doses de adultos. Então, a nossa obrigação é a obrigação do governo federal apurar o que está acontecendo. O Supremo Tribunal Federal prontamente, por meio do ministro Lewandowski, ouviu os nossos pedidos e fez com que os governadores busquem os dados e nos informem. A segunda ação, que gerou mais questões específicas em relação à imprensa, o presidente também já trouxe aqui um esclarecimento muito importante, é que o ministro Lewandowski, de maneira muito clara, cita alguns artigos do Estatuto da Criança e Adolescente apenas para que o Ministério Público, que já tem essa competência constitucional e legal, zele pelos interesses e pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Em momento algum, a decisão do ministro Ricardo Lewandowski cita qualquer tipo de obrigatoriedade da vacinação ou qualquer dispositivo do Estatuto da Criança e Adolescente quanto à obrigatoriedade de vacinação. Bem, Márcia, vou voltar a conversar contigo porque tem novidade aí em Brasília. A Anvisa, agora há pouco, aprovou a Coronavac para crianças de 3 a adolescentes de 17 anos. O que levou a Anvisa a tomar essa medida?
Oi, Maurício. Pois é, durante toda a manhã, os diretores da Anvisa discutiram sobre essa possível aprovação desse pedido feito pelo Instituto Butantan para ampliar a Coronavac para as crianças e adolescentes. E a área técnica da agência, Maurício, ela recomendou aos diretores que essa aprovação da vacina fosse para a faixa de 6 a 17 anos, sendo que o pedido do Butantan era a partir dos 3 anos, mas a área técnica indicou a partir dos 6 anos de idade. Para fazer essa orientação, os técnicos da agência consideraram estudos feitos em vários países do mundo, inclusive Chile, China, Turquia e África do Sul. No Chile, por exemplo, a vacina foi inicialmente aprovada para crianças de 6 a 16 anos. E segundo a Anvisa, embora os estudos não estejam 100% concluídos, as evidências apontam que há benefícios e segurança para esse público a aplicação a partir dos 6 anos de idade, mas que ainda faltam dados estatísticos que fechem para menores de 6 anos. A orientação dos técnicos é que a Coronavac seja usada para o uso pediátrico com a mesma dose que é usada para os adultos, que sejam aplicadas pelo menos 2 doses, com intervalo de 28 dias entre as 2 doses, somente em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e que não tenham a imunidade comprometida. Segundo a Anvisa, as crianças que têm imunidade comprometida ainda não podem tomar esse tipo de vacina porque não existem dados que comprovem que essa vacina oferece segurança e eficácia neste grupo. E a Anvisa ainda destacou a necessidade de acompanhar mais estudos em relação ao andamento da eficácia e da segurança em outros países, inclusive sobre as reações que, segundo a Anvisa, são raríssimas, reações adversas a essa vacina. E agora, com essa aprovação pela diretoria da Anvisa, agora o Ministério da Saúde vai analisar a inclusão da Coronavac no Plano Nacional de Imunização para esse público de crianças e adolescentes.